Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Bem-vindos a mais um vídeo! Hoje, com o nosso projeto Papo com Pati, vamos dar sequência aos tipos de transtornos. Já falamos em vídeos anteriores, se você perdeu, corre lá nos anteriores para você poder pegar essa caroninha aqui com a gente e entender um pouquinho sobre os tipos de transtornos, tá bom? Alguém já ouviu falar em descalculia? Que é isso? Pois é, muito provavelmente já ouviu falar, é mais comum falar sobre dislexia. Ainda mais você que é profissional, você que é pedagogo, professor, enfim. A dislexia é um termo um pouquinho mais comum. E a descalculia? Assim como tem outros tipos de transtornos que veremos lá na frente, que também tem uns nomes um pouquinho diferenciados. Mas eu vou trazer para a gente aqui de uma forma mais sucinta o que é, né, uma definição do que é, o que causa e o que nós podemos fazer como intervenções, né? Por exemplo, nós profissionais, como poder então ajudar a melhorar a qualidade de vida dessa pessoa, dessa criança, desse adolescente ou adulto que tem esse tipo de transtorno. Então vamos lá. Descalculia. Como defini-la? A descalculia ela é um distúrbio de aprendizagem. Então, assim como outro tipo de transtorno que, né, falamos no vídeo anterior, a descalculia também é um tipo de transtorno da aprendizagem, caracterizado pela dificuldade em desempenhar tarefas ligadas a toda e qualquer operação matemática. Então, tudo relacionado a números, né? Descalculia, né? Se formos então pensar somente na palavra cálculo, né? Cálculo matemático. Então, assim, para quem nunca tinha ouvido falar, de repente pode ter essa noção. Descalculia tem a ver com talvez um cálculo, nota em matemática, é mais ou menos isso, né? Mas não somente. Então, né, propriamente falando, ela tem relação a essa questão matemática, tá? Entretanto, é importante ressaltar que essas barreiras incluem também a compreensão de conceitos matemáticos e a utilização de fórmulas, símbolos ou qualquer outro tipo, né, qualquer outro ícone que faça relação, alusão a saber, né, sobre matemática, tá bom? Para se ter uma noção, é bem provável que um aluno não consiga associar palavras com algarismo. Por exemplo, eles não sabem fazer a correspondência, né? Por exemplo, do número e a quantidade, ou o que ele representa. Então, eu costumo dizer assim, quando a criança é pequenininha, que está ali aprendendo, ou pelo menos está fazendo aniversário, seu primeiro aninho, muitas vezes não sabe nem falar. E aí, quantos aninhos você tem? Eu tenho. Só que às vezes não apresento um. Eu tenho um, eu tenho 3, né? Então, assim, não faz essa relação, né, de número e a quantidade que realmente ele vale. Dificilmente vai, a menos que for bem treinado. Quantos anos tá fazendo? Como que é E ali também que já começa, então, esse contato com os números. Em casa, né, a criança quando pequena, né, na sua primeira escola, que é o seu lar, os seus primeiros professores são seus pais responsáveis, de qualquer forma, tá sempre em contato, mesmo que indiretamente, com os números, tá bom? Porque em casa a gente tá ali no decorrer dos dias, olha, pega ali para mim uma colher, quanto que é uma? E ali já vai fazendo essa associação. Um exemplo, tá? Então, para ter uma noção, é bem provável que um aluno não consiga associar a palavra, então, né, 4 ao seu algarismo correspondente. Assim como eu dei exemplo do número 1 do seu primeiro aninho, muitas vezes não sabe então correlacionar. Por isso é sempre válido ressaltar que o distúrbio da aprendizagem não é o mesmo que a dificuldade que todos nós podemos ter na compreensão de uma disciplina específica. Não se trata de algo que pode ser resolvido com aulas particulares, por exemplo, né? Então, assim, não é assim da noite para o dia, então é um processo, né? Então, todo processo demanda um tempo a mais para poder ser ali corrigido, tá bom? Ou alcançar ali seus próprios objetivos. Quais são os sintomas da descalculia? Cada pessoa, ela pode manifestar de uma maneira diferente que a outra, tá? Por exemplo, desde a escolinha, né, como a gente sempre fala, desde pequenininho, ela pode manifestar, ou até mesmo lá na universidade. Então, não é assim, de repente, uma maneira específica com pessoas diferentes.
tá? Então, cada um vai ali representar de alguma maneira, ou mais cedo, ou mais tarde também. Aqui nós vamos tratar, por exemplo, eu vou trazer aqui para vocês agora, listar na fase pré-escolar, por exemplo, ó, a criança demonstra dificuldades para aprender e contar nos dedinhos da mão. Seu progresso é aquém dos demais coleguinhas. Então, observou que a criança não consegue acompanhar. Então tá ali cantando uma musiquinha, por exemplo, né? Que tem na fase pré-escola, a gente associa muita música, o lúdico também, para poder então a criança aprender de uma maneira talvez mais rápida, não que estamos assim apressando o tempo, mas no sentido de associar, né? Quando é o concreto, eu considero, por exemplo, que a criança então ela vai aprender um pouquinho mais rápido, né? Daquele tempo estimado que você colocou. O pequeno não reconhece os padrões menor, maior, ou mais longo, mais curto, então tem essa dificuldade também de diferenciar. Não consegue discernir os diferentes algarismos. O estudante não segue a ordem correta dos números, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Então ele não compreende muitas vezes a sequência. 1, 3, 5, 4, 1, 3, 2, 7, e assim mistura, faz aquele embaralho, né? Assim como quando vai crescendo, por exemplo, na fase do ensino fundamental, tem problemas na aprendizagem de operações básicas, como adição e subtração. Não reconhece os quatro sinais, né, utilizados no período acadêmico, por exemplo, correspondentes: adição, subtração, multiplicação, divisão. Não consegue, então, fazer essa diferenciação, tá? Ou se apropriar logo no período em que a gente determina como, né, o padrão normal. Usa os dedos para contagem simples por não ter essa facilidade de raciocinar. Então, por exemplo, uma criança já num quinto ano, por exemplo, que vai ali se precisar fazer uma conta, uma continha de mais mesmo, né? Adição. Aí não consegue, não tem essa facilidade para poder, então, associar, né? 8 mais 5, né? 13, mas aí ela vai falar 8, ela põe 8, ainda tá no concreto, tá bom? Então isso já é algo a observar, porque aí já está no ensino fundamental. E no ensino médio? Dificuldades para compreender valores, dificuldade para lidar com medidas, situações corriqueiras como decifrar os resultados de um placar eletrônico, por exemplo, tem essa dificuldade. Não consegue olhar as horas do relógio com ponteiros, então também há essa dificuldade em relação a compreender as horas, tá bom? E por aí vai. E na universidade? Então percebe que a gente está passando pelas fases. Problemas para ler gráficos e infográficos, dificuldade de obter sucesso em provas e vestibular que envolvam números diferentes, evasão de cursos voltados para áreas de exatas ou engenharias. Então, assim, já é rapidamente fácil de compreender que aquela criança, então, que tem essa dificuldade, ela vai fugir, então, do que tem número. Mas eu também não gosto de matemática, mas isso tem a ver com descalculia, então tem descalculia? Não, prestem atenção. A gente está falando de transtorno, a gente está falando de algo que já vem se arrastando, que já apresenta algum tipo de problema. Então, não é porque você não gosta da matemática propriamente que você tem descalculia, tá? Então, não vamos confundir. E o que causa descalculia? Embora ainda haja muitas pesquisas, tá, para que se encontre ou leve-se, então, um resultado mais palpável, né, ou apresentar características que sejam mais prováveis a fatores considerados, por exemplo, desenvolvimento do cérebro, lesão cerebral, genética e ambiente. Então, quando você vai ler ou buscar sobre esse assunto, é muito provável que as possíveis causas estão relacionadas, pelo menos, a esses 4 tipos de fatores que eu mencionei aqui. E quais profissionais podem fazer esse diagnóstico? É sempre bom ressaltar que a descalculia, né, por exemplo, quem tem ou apresente, né, o especialista assim, indispensável é o psicopedagogo. Então, assim, se de tudo ele passa já com acompanhamento, com outros profissionais, o psicopedagogo, né, nós, psicopedagogos, temos ali a responsabilidade, né, digo, maior no sentido assim, que nós vamos conseguir fazer essas intervenções e levantar essas hipóteses de uma maneira mais palpável, concreta, para que então a gente encaminhe, se for algo necessário, para uma outra área, né, outro especialista, para então trabalharmos juntos, tá bom? Então,
psicopedagogo, pediatra, neuropediatra, né, também está associado, e o psicólogo muitas vezes para tratar de alguma possível terapia, enfim. E o tratamento, como que se dá? Então vamos lá. Além de contar com o auxílio dos profissionais acima, né, que eu falei, o tratamento também ele deve ser desempenhado por professores em educação especial para a utilização de estratégias matemáticas. Tudo isso para impulsionar o percurso pedagógico do aluno. Então, professor, professora, você que tem aí maior tempo com seu aluno, observou? Vamos encaminhar este aluno para que então ele seja olhado de forma diferenciada e que num tempo mais assim breve, mais curto, possa ser identificado então e tratado esse tipo de transtorno, tá bom? Então espero que vocês tenham acompanhado de forma a aprender um pouquinho mais comigo, né? Porque aqui o papo é para a gente poder então interagir. Ah, mas como aí, Paty, só você fala? É porque, né, é gravado, mas se você tiver alguma dúvida ou sugestão, coloca na descrição, porque assim, nós estamos aqui aprendendo juntos, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo Papo com Paty. Tchau, tchau, pessoal!